Hoje falaremos sobre os 7 Arcontes do Genshin Impact. Os 7 Arcontes, normalmente abreviado para os 7, são os 7 deuses que presidem as 7 nações de Telvat. Cada Arconte está associado a um elemento e um ideal, pelos quais eles formaram o ambiente de seus territórios e determinaram seu método de governo sobre suas nações. Os 7 originais foram os vencedores da Guerra dos Arcontes, que ocorreu há 2000 anos atrás, antes da história principal. No início do jogo, restavam apenas 2 dos originais, que são Barbatos e Morax. Dos 7 atuais, o deus da sabedoria de Sumero é o mais jovem, com seus 500 anos. Cada Arconte tem um foco mágico interno chamado de Gnosis, que permite que eles ressoem diretamente com Celestia. Em comparação, as visões são os primitivos, embora o que exatamente uma Gnosis é capaz, bem, como seu propósito, além de um símbolo da divindade de um Arconte, seja desconhecido. A Guerra dos Arcontes começou em um tempo indeterminado no passado e terminou há cerca de 2000 anos. Durante esse período de tempo, muitos deuses e arcontes vagaram pela Terra, travando múltiplas lutas amargas pela supremacia. Parece que as batalhas associadas são uma infinidade de lutas locais que foram agrupadas pela história humana. Por exemplo, Barbatos se tornou o primeiro arconte anemo entre os 7, após a morte de Dacarambian há 2.600 anos atrás, enquanto o Morax já havia se tornado o arconte de Gel, quando o último dos 7 originais reivindicou seu título e, portanto, trouxe o fim da guerra. Os 7 originais pareciam estar relativamente próximos, compartilhando o dever comum de guiar a humanidade e frequentemente se reunindo em Liyue para bebidas. No entanto, com o tempo, 5 dos 7 acabaram morrendo e alguns dos arcontes mais novos aderiram mais ao dever de guiar a humanidade. Murata, a atual Arconte Pyro, chegou ao poder algum tempo antes do Barbatos adormecer pela primeira vez. Quando ele acordou há 1000 anos atrás em resposta à opressão da aristocracia de Mandestet, ele conta a Vanessa sobre Murata e fala sobre ela com familiaridade. Em algum ponto do tempo, o Arconte Hydro anterior morreu e foi substituído pela deusa da justiça. As Oceanides que os serviram não se deram bem com a nova Arconte e se exilaram da Fontaine, se espalhando por todo o continente e pelo próprio mundo. Então, 500 anos atrás, a alquimista Rinodek, também conhecida como Ouro, causou a destruição de Carinhar e criou uma multidão de monstros que devastaram o continente de Telvat. Entre aqueles que foram mortos na guerra que se seguiram estava o deus dos bosques e Raiden Makoto, que foi posteriormente substituído pelo deus da sabedoria e Raiden Ei, respectivamente. A Kisarixa também foi muito afetado pelo cataclismo, resultando em uma mudança drástica em sua personalidade. Durante esse tempo, o viajante e o seu irmão desceram sobre Telvat e, vendo o caos, tentaram deixar esse mundo, apenas para entrar em conflito com a deusa desconhecida. Embora os gêmeos não tenham se encontrado com os 7 durante esse tempo, os 7 estão cientes deles e aguardam a chegada do viajante. Cada Arconte preside seus respectivos elementos e os usa para moldar paisagens e o clima de seus respectivos territórios. Essa habilidade parece ser mantida por qualquer deus, e não apenas pelos 7, mas desde o fim da Guerra dos Arcontes, houve apenas 7 Arcontes por vez. A força de um deles deriva do nível de controle que eles têm sobre a sua respectiva nação. Barbatos, que se recusa a governar Mondstadt diretamente por seguir seu ideal de liberdade, é o mais fraco dos 7, apesar de ser o segundo membro mais velho. Em contraste, a Kisarixa, que comanda os Fatui, é extremamente poderosa. Enquanto suas gnosis permitem que ele ressoe em Celestia diretamente e simbolize sua divindade, os Arcontes não parecem depender deles para seus poderes. Por exemplo, a forma atual de Barbatos, Venk, foi a primeira coisa que ele criou com seus poderes de Arconte, mas não se dissipou ao ter sua gnose roubada. Além disso, ele ainda pode usar a árvore da origem do vento, que supostamente cresceu no lugar que Vanessa acedeu a Celestia para se curar. Morax e Belzebu, como Zingoli, Shogun, Ei, respectivamente, ainda são capazes de feitos incríveis, apesar de não terem seus gnoses.
Os efeitos de dar uma gnose a outro arconte que ainda tem a sua própria gnose também são desconhecidos e provavelmente nunca ocorreram em Teyvat desde o estabelecimento do SEC. O único efeito colateral da perda de gnose é uma ligeira perda de poder. Por exemplo, o Morax não consegue mais fazer Mora sem a sua gnose. Embora pareça que os arcontes têm uma mão na concessão de visões e retendo sua criação, eles não têm esse poder. Também é sugerido que os arcontes tenham a habilidade de drenar o poder das visões e torná-las temporariamente inutilizáveis, como visto em meio a um julgamento tempestuoso, durante a luta contra o chefe Shogun Raiden, quando ela desativa o uso de habilidades elementais para todos os personagens, exceto o viajante. Os sete parecem ter acesso a informações que os mortais geralmente desconhecem ou consideram ser meramente fictícias. Tanto Venti quanto Zhongli estão cientes da existência de outros mundos, bem como do fato que o viajante tinha o poder de viajar entre mundos diferentes. Apesar de estar vivo por mais de 6.000 anos, Morax só foi considerado o arconte Gel depois de reivindicar uma das cadeiras entre os sete. Não se sabe exatamente quando isso ocorreu. Baal é o nome sob o qual Raiden Makoto e Raiden Ei operavam, com Ei atuando como dublê do corpo de Makoto. Como tal, o povo de Inazuma acredita que os dois são o mesmo. No entanto, o nome de Arconte de Baal pertence apenas a Raiden Makoto, com o nome de Beelzebub pertencendo a Raiden Ei. Desde que Makoto morreu, ele continuou a operar sob seu nome. Então o fato de que a verdadeira divindade é realmente Beelzebub e não Baal permanece desconhecido para a população de Teyvat, exceto para os outros arcontes e alguns dos adeptos. Embora Makoto e Ei tenham vencido a Guerra dos Arcontes juntas, Ei serviu como dublê de Makoto e eles operaram sob o nome de Makoto Baal. Além disso, Ei não é considerado um dos sete originais. Com base no diálogo da missão e na história 5 de Zhongli, como tal, os dados listados aqui são o tempo que Ei assumiu o controle com Makoto e o tempo que Ei assumiu o controle do shogunato sozinho. Não possui mais gnose, mas está servindo em plena capacidade como um arconte através do anonimato Shogun Raiden. Raiden Ei está atualmente meditando no plano de Eutimia, embora ela tenha declarado a possibilidade de governar direto no futuro. Os novos sete devem ter ascendido em algum lugar entre 500 e 2.000 anos atrás. A mais nova arconte, a deusa da sabedoria, ascendeu após o cataclismo há 500 anos, enquanto o último dos sete originais ocupou seu lugar há 2.000 anos. Murata já havia ascendido quando Barbatos adormeceu pela primeira vez e acordou há 1.000 anos, mas não se sabe exatamente quando adormeceu. Agora vamos falar aqui das referências. Zhongli, produto Hydro. Entre elas havia uma criatura que irritou muito ou ainda não curado como um dos sete arcontes, o Arconte Gel. Capítulo de Imperatriz Umbrosa, ato 1, reflexo sobre a mortalidade, parte 3, escutando o coração dos mortais. O título usado para ela na tradução em português do prólogo do mangá, Senhora do Fogo, é God of Prior. E na versão chinesa, portanto, pode não ser o seu apelido local. No prólogo do mangá, a versão chinesa, Murata é chamada de Deus da Guerra, que é o título da atual Arconte Pyro. No título da história principal do capítulo Teyvat, Trilha, Dazilef sugere que o ideal da Tatsuraxa era originalmente o amor. No entanto, ele se refere a isso no pretérito, enquanto Zhongli evita falar sobre isso durante Centro, sugerindo que o seu ideal pode ter mudado desde o cataclismo. A Arconte Hydro, como deusa da justiça, é discutido durante o evento Desejo da Água Pura, mas os detalhes sobre o seu nome, apelidos, ideal, ascensão e morte são desconhecidos. Os arcontes antigos são Loki Barbatos, Rex Lapis, Beelzebub, Bue, Focalos, deusa da guerra e mais um desconhecido até o momento. Também temos os arcontes atuais, que é o Venti, que ficou no lugar do Barbatos. Ele tem o elemento Anemo e é da região de Mondstadt. Ele tem mais de 2.600 anos. Temos também o Zhongli, que ficou no lugar do Rex Lapis. Ele tem o elemento Gel e é da região de Ilue. E ele tem mais de 2.000 anos. Também temos a Raiden Shogun, que ficou no lugar de Beelzebub. Ela tem o elemento Electro e é da região de Inazuma. Ela também tem mais de 2.000 anos. Naida ficou no lugar de Bue e possui o elemento Dendro e é da região de Sumero e possui 500 anos. Furina ficou no lugar de Focalos. Ela tem o elemento Hydro e é da região de Fontaine. Não sabemos sua idade.
Mavuika é a Arconte Pyro da nação de Natlan, conhecida como a Nação da Guerra. Ela é extremamente forte. Na primeira luta que teve contra o Capitano número 1 dos Fatus, ela conseguiu sair como vencedora. Mavuika no lugar da Deusa da Guerra, ela tem mais de 2000 anos. O último Arconte é desconhecido, mas sabemos que tem o elemento Cryo e é da região de Esneiva. E aí galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Joga Genshin? Quais são os seus arcontes preferidos? Comentem tudo aqui embaixo nos comentários, beleza? Se gostaram do vídeo, deixa um seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então um abraço forte para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!